Ai, gente, oi, achei o botão certinho aqui, que eu tava meio perdida aqui com os botões da vida. Um momentinho, então, que a gente já vai estar com a Kátia aqui. Peraí. É, deixa eu ver se ela já está aqui ao vivo. Pronto. Caramba, errei aqui no botão. É muito botão nesse Instagram, gente. Vamos ver, a Kátia deve estar entrando. Elis aqui, a Kátia está chegando, então vamos adicionar. Oi, Paula, tudo bem? Tá chegando também. Kátia entrou. Aí sim, ai, consegui, Kátia, consegui. Ah, Tudo bem. Desculpe o atraso, mas assim, imagina, não, isso acontece. E a gente é trollado por essas coisas o tempo inteiro. É uma coisa de louco. é uma coisa de louco. Mas estamos aqui, conseguimos, estamos Sim. aqui para mais um café com vinho. Eu falei que eu tinha uma caneca temática. Temos uma caneca temática. Deixa eu ver sua caneca temática. Tá Ah, escrito. é uma caneca cheia de vinhos. Então tá escrito assim, café me ajuda, em inglês, né? Café me ajuda a seguir até a hora que seja, até que chegue a hora de tomar vinho. Ah, ótimo. Só faz- Apesar que aqui dentro tem um chazinho, não tem nem vinho, Não nem deu café, café. Não faz devido mal. ao Aqui horário. a gente já teve chimarrão, a gente já teve chazinho, a gente já teve espumante com suco de laranja, né? Delícia. Não, é Já teve porque de hoje tudo eu ainda aqui. vou, hoje eu vou dar aula ainda, então é melhor eu não começar a beber tão cedo. Se É, fosse, por exemplo, no fim de semana, eu tomaria, por exemplo, uma o mimosa ou um aperitivo. vinho branco, mas eu tomava fácil. Mas agora não. Agora, na verdade, agora é a hora do aperitivo, né? Lá na Espanha, o pessoal Aham. vai agora para a hora do aperitivo, que é umas 11 horas, tal, porque depois o almoço mesmo só acontece lá para 1, 2 da tarde, né? É mais tarde, Então, né? para aguentar um pouco aí o almoço. Mas bom, a gente está aqui com a Kátia, obrigada, tá, por aceitar o convite. Kátia é Imagina. uma das recentes castalhanas, uma das nossas mulheres do vinho, mais recentes, e a gente vai bater um papo com ela. E para começar, né, Kátia, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco quem você é e o que você faz coisas muito lindas e muito interessantes. Obrigada. Bom, eu sou a Kátia, né? Já estamos apresentados, mas enfim, eu sou, primeiro, de formação, eu sou publicitária. Eu brinquei por muitos anos que eu era uma publicitária não praticante, porque eu nunca trabalhei em agência de propaganda e trabalhei em empresa, em departamento de marketing, mas já faz muito tempo que eu saí. E, Hum. na verdade, eu vi que isso não é verdadeiro, porque a gente continua praticando quando está produzindo conteúdo e tudo mais. Então, sim, continuo publicitária, mas há alguns anos, desde 2011, eu costuro. Eu comecei a costurar para mim, como um hobby. E alguns anos atrás virou o meu trabalho. E eu dou aula de costura, inclusive agora, neste momento que a gente está, eu dou aula online também. Que Que é, legal, hein? Costura, uma recuperação de coisas aí das nossas mães, das nossas sim, avós, né? tem essa recuperação, é bem interessante, porque a minha mãe sempre teve máquina de costura, mas eu nunca aprendi a costurar com a minha mãe. A minha mãe costurava pouco porque ela trabalhava fora com meu pai, né? Meus pais trabalhavam com marcenaria. Então, também a costura também não era o principal na casa, né? Então, tem essa geração de mulheres que não teve muito desses fazeres manuais exatamente porque elas foram para o mercado de alguma forma, né? É E acho verdade, que teve a todo. minha geração e talvez até a geração já depois da minha tem trazido isso de volta como um hobby, mas também transformando em trabalho, Ai, cortou um pouquinho. Peraí, cortou um pouquinho. Transformando em trabalho. Ah, no formato de hoje, né? Com a linguagem de hoje, né? Então eu comecei como um hobby, mas a progressão natural das coisas levou com que eu transformasse em trabalho também, né? isso é legal porque assim é uma recuperação de vários afazeres, fazeres e afazeres que são assim uma tradição longínqua também, como o vinho, né? Que vem lá de Sim. trás, quer dizer, as pessoas lá no começo. Eu não sou dessa área nem de moda nem de costura, mas claro, as pessoas sempre costuraram as suas roupas de alguma maneira, né?
Alguém tinha que costurar e aprender as técnicas e tudo mais, e ir passando de geração para geração, igual a tecelagem, né? Eu me Uhum. lembro, agora você me fez lembrar da minha avó. Minha avó costurava e ela costurava assim, ai, gente, vou falar aqui, ó, atenção. Ai, intimidades. Não, Ah, ela costurava as cuecas do meu pai, que eram umas cuecas samba canção de aham. algodão. Então ele comprava aquele rolo de tecido de algodão branco e ela fazia, até na idade adulta, ela fazia aquelas cuecas tipo samba canção de algodão, né? Ela fazia também as roupas de cama, porque eles moravam na fazenda, né? Era coisa de Sim, mas fazenda. mesmo isso que a gente E tem ela hoje de fez. sair para comprar roupa em loja, isso é muito recente, né? Essa produção em larga escala, ela é relativamente recente. Então, se o que era usado, as pessoas realmente faziam a roupa de cama, é, faziam desde a roupa íntima até a roupa mesmo. A minha mãe, quando ela era adolescente, ela fez curso de corte e costura, ela e minha tia, elas Era o curso de corte e costura. Toda boa moça fazia curso de sim, corte e e era costura, natural que gente. Era assim fizessem, mesmo. era natural que elas fizessem, além de ter isso, não era a oferta de roupa pronta não era tão grande como a de agora. Então, realmente as pessoas aprendiam porque elas precisavam fazer, né? Então, geralmente alguém da casa costurava, ou sempre alguém tinha uma costureira conhecida para fazer a roupa da família inteira, né? E isso foi É, se perdendo à medida que a roupa em larga escala foi produzida. E aí eu acho é. que a minha geração, a geração depois da minha, está resgatando isso. Eu acho que um pouco para combater isso, porque a gente sabe que é um universo aí bem complicado em termos essa coisa da produção. A gente ouve de tempos em tempos até em trabalho escravo e tudo mais, questões de meio ambiente, mas acho que tem isso de trazer para si, tipo, se eu posso costurar minha roupa, por que eu vou comprar? Então, de alguma forma que eu não sei nem como foi feita. Eu posso Então, e tem a aprender. modelagem, né, Kátia? Tem a modelagem. Eu me lembro que quando a gente começou também, assim, essa questão de comprar roupa pronta, eu me lembro, assim, que começou aquela coisa da calça jeans. Calça jeans, na época do meu avô trabalhava, era mestre de obras, e assim, ele falava que calça jeans era obra, era calça de trabalhador da construção civil, né? Sim, Que era uma é calça roupa resistente, pesada. de brim e tal. E aí surgiu a moda lá do jeans e tal. Só que a modelagem não servia, entendeu? Não servia. Exatamente. Ela foi Era, sendo não tava, adaptada. não servia. E aí você tinha que se aguentar com aquilo ali, ou então tinha que levar na costureira para adaptar, para fazer ali a pence, para Fazer um fazer no ajuste. seu que lá, um ajuste, bababá, porque realmente era aquele padrãozão, né? E agora acho que a tendência mais moderna, atual também dos jovens, é se diferenciar, né? Sim, É ser tem isso também. diferente. E para ser diferente, é essa questão de customizar. Mas, além disso, né, Kátia, trabalhar manualmente, trabalhar com as mãos também é muito significativo, né? Sim. É significativo, é terapêutico também, porque exatamente quando você vê que você pode produzir uma coisa com as suas próprias mãos, do começo ao fim, faz um bem danado, além do próprio movimento do trabalho manual, ele faz com que é quase meditativo, porque você tem que pôr a sua atenção naquilo, então ajuda você a se desligar um pouco. Tanto que agora na quarentena tem muita gente indo atrás de alguma manualidade que seja, costurar, fazer tricô, crochê, bordado, enfim, exatamente para ter uma Uma fuga, um pouco disso atividade que tudo. mexe com o cérebro também, Sim, mexe com a cabeça, mexe com o humor, mexe com tudo, né? sim, Muito legal. Muito bom o seu trabalho. E lá no seu Instagram tem várias peças lá, né? sim, sim. Eu Muito sou. legal, gente. Recomendo visitar, porque tem umas peças bem legais lá, bem inspiradoras, né? Eu, na verdade, acabo aparecendo com as coisas que eu mesma faço. E a gente até estava comentando disso do aparecer, né? E eu sempre eu tinha até um pouco de vergonha. E eu falava assim, não, mas não é por mim, é pela questão de mostrar que é possível fazer, muito mais do que Sim, sobre mim, única e exclusivamente, né? E aí não é eu sobre achei que tá você, tudo mas bem aparecer. é ótimo aparecer. Estamos aqui todos reunidos Assim, aparecendo. agora tá mais fácil, já Vai estar passou um mais tempo, fácil. fácil.
E me conta agora uma coisa, como é que você começou então a se aproximar do vinho, né? Como que surgiu o teu interesse pelo vinho agora? Vamos falar de vinho agora. Vamos de vinho. Antes de chegar no vinho, eu vou passar pelas outras bebidas que me levaram até o vinho. Na verdade, Ótimo, muito o bem. meu Quais os pai, caminhos que você percorreu até chegar ao vinho? o meu pai era alemão. Meu pai sempre tomou uma cervejinha à noite, com jantar e tudo. E eu ia lá e dava aquela, né, bicadinha e tal. Depois, quando eu era jovem, na faculdade, foi uma fase doida dos destilados, mas a gente bebe sem critério nenhum. Tanto que eu lembro de ter dias de festa na faculdade que tinha tanta vodka, tanta coisa, e eu sei lá o que fazia com aquilo. Que a minha lembrança, que a gente fala muito do que a gente bebe ou come, às vezes desperta certa. Para mim, me lembrava sabão. Tá bom? Sabe-se lá por quê? Vai saber como é que aquela. Enfim, festa de O que era faculdade. aquilo ali que vocês É. bebiam, hein? Não, tinha ressacas absurdas. É que, lógico, quando você tem 20 anos, você supera rápido as ressacas, né? Sim, sim. E aí, com o tempo, eu fui tendo a oportunidade de experimentar vinho. Meu pai passou a consumir mais vinho. Então, eu comecei a tomar também com os meus pais, já adulta. Eu lembro de tomar vinho com meu pai e às vezes gostar e às vezes não gostar e não entender por quê. E eu lembro que na época eu falava assim, nossa, meu pai gosta de vinho muito seco. Eu não sei, então hoje eu não sei se é o muito seco. Eu tenho a impressão que hoje talvez seja que meu pai gostava de vinhos mais tânicos. É, mais amadeirados, mais Isso. E eu envelhecidos. não tinha esse E você ainda noção. não tinha essa percepção. E aí Ah, depois legal. eu comecei a tomar vinho e provar outros tipos de vinho, muito com meu ex-marido. A gente teve a oportunidade de viajar bastante. Tinha muito. Isso para mim vale para a vida, que é. Você vai para um lugar, acho que o melhor jeito de você estar em contato com a cultura do lugar é com a comida, com a bebida. Então, com os rituais dos horários ou dos lugares para comer. E aí eu passei a ter mais contato com o vinho. Mas a maioria das vezes não era eu que escolhia o vinho, quem acabava escolhendo o vinho era o meu ex-marido. Então também nessa época eu entendi assim, isso eu gostei, isso eu não gostei muito, mas nunca fui muito a fundo para saber por que gostava ou por que não gostava. Isso ficava por conta dele escolher. Então você É, aí estava um pouco refém do gosto dele, né? isso. Mas no geral, Mas o sem nosso consciência, gosto. não, tudo bem, sem consciência, não era uma coisa ruim, né? Ele escolhia bem, né? Ele tinha Sim, bom então, isso gosto. que eu ia falar, ele escolhia bem, ele também, ele foi desenvolvendo isso também junto, né? Porque tudo isso é um desenvolvimento. E eu fui aproveitando, então, porque os nossos gostos eram parecidos, né? Dificilmente acontecia de um gostar muito e o outro detestar o vinho. Então, até que ia bem. E assim, seguimos por alguns anos. E eu me separei há 2 anos atrás. E aí eu lembro de... Eu tinha já uma adega. Eu fui bebendo os vinhos que eu tinha na adega, que ele tinha escolhido e ficado aqui. Mas era isso. Eu tomava os vinhos, gostava ou não gostava, sem noção do porquê. E aí eu lembro quando esses vinhos foram acabando. Alguns especiais eu guardei. Então, por exemplo, o vinho que eu mais amo no mundo, eu tinha uma garrafa dele guardada até o final do ano passado, que eu abri no meu aniversário de 40 anos com a minha família. Eu pensei, este É. vinho vai ser aberto neste dia. Eu já Aí sabia sim. disso desde os 38 anos, eu sabia que eu ia abrir aquele vinho quando eu fizesse 40. E que tava. Então, Legal. sem noção, por exemplo, Lilian, se seria um bom tempo de guarda para ele. Não Bom, sabia. Depois eu vi que eu fiz a coisa certíssima, porque era um vinho, acho que 2016 ou 2015, que foi aberto no final de 2019 e ele estava perfeito. ai, que bom, tá Mas vendo? foi, Ai, que mas delícia. foi porque deu certo, mas eu não sabia. E Tá aí bom, eu entrei nesse processo de falar, ok, essa é uma escolha que eu não fazia e eu quero começar a fazer porque eu quero continuar tomando meu vinho, né? Isso já tinha entrado na minha rotina. Toda noite eu tomo uma tacinha de vinho no jantar e tal. E aí eu fui começar a ir atrás dos vinhos. E aí eu também, então, eu não sabia o que comprar. Alguns eu continuei comprando os que eu já conhecia. Alguns eu parei de comprar, basicamente, até porque nos últimos tempos os vinhos, infelizmente, aumentaram de preço e alguns estão muito caros. estão E eu, vinculados ao dólar, né? O dólar sim, sobe e a gente tem, não né, bebe. a grande maioria é importada e tal. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, tá, tem o que eu gosto e o que eu não gosto. E eu vou ficar nisso, né? Eu falei, já que agora
cabe a mim escolher, acho que é melhor agora que eu aprendo um pouco. Então, eu tava tomando os meus vinhos e assim, zero me arriscando, porque é isso, vamos tomar um vinho tinto. Vai lá e compra um Cabernet. Vamos tomar vinho branco. Vamos comprar um Chardonnay e por aí vai. Tipo, não saía muito daquilo. Dá aquele medinho, né? Quando a gente não sabe, a gente fica, nossa, e agora? O que eu faço, Não, e né? você olha, Aquela tipo, prateleira cheia de vinhos e você fala, o que eu faço aqui na frente desse monte de alguns garrafa? eu reconhecia o rótulo, por exemplo, que eu já tinha tomado. Aí eu olhava assim e falava, nossa, não faço ideia de que uvas são essas. Eu tava perdidinha. E aí foi engraçado, assim, curioso, né? Que na verdade nos últimos anos eu tive que trazer todas as escolhas que não eram minhas para mim. Eu tive que me Uhum. apropriar disso, dessas escolhas. E aí, então chegou uma hora que eu falei, agora é hora de me apropriar dessa aqui também. Do mesmo jeito que eu me apropriei, por exemplo, de cozinhar. Eu não cozinhava, quem cozinhava era o meu ex-marido. Ele cozinhava muito bem, eu ficava de boa. Aí o que acontece? Falei, ok, primeiro era o cozinhar para não morrer de fome. Aí o passo seguinte disso foi o quê? Cozinhar para ter liberdade de comer o que eu quiser e por prazer, né? Que é o que a gente estava E falando até lá da experimentar, costura. né? Experimentar coisas novas, experimentação Então, também é legal, né? e passou Muito também legal. a ser um processo prazeroso. A gente falou da costura, e isso para mim é muito parecido, porque exatamente as pessoas da minha geração estão aprendendo a costurar em grande parte por prazer e para ter liberdade de costurar o que elas quiserem. Então eu falei, agora está na hora de levar isso pro vinho também. E aí eu conheço a Nelly há alguns anos, né? Porque ela trabalhava com. Meu ex-marido trabalhava com ela. E aí eu vi que ela estava participando dos encontros da Castalha e tal. Eu falei, pô, quem sabe agora eu aprendo um pouco mais. Eu saio só do tomei, gostei, tomei, não gostei e não sei por quê. E não sei escolher outras coisas, né? E aí resolvi. Então, a Nelly é a sua vinho-madrinha. A gente está Sim, brincando que agora é a madrinha do vinho. Então, a ele é minha vinho-madrinha madrinha do vinho. é a madrinha do vinho, é a Nelly, né? A Nelly A já é minha uma fada do castelhana aí vinho. de longa data. Nelly é minha Longa fada. data. Aliás, Nelly é minha hã? fada do vinho. A fada do vinho. Aliás, a gente vai ter live com ela na sexta-feira. Não Sim, percam, hein? não vou Sexta-feira, perder. Nelly. Nelly é uma castelhana de carteirinha mesmo. Sim. É, Então, mas que legal. e aí, E então hoje, lógico, não sou ainda, né? É tudo muito recente, mas eu já tenho mais essa noção. Eu já vou comprar com mais segurança, eu vou escolher com mais segurança. E eu continuo indo no mesmo lugar que os vinhos da casa sempre foram comprados. E agora é isso, é chegar lá naquela adega que é super boa e identificar um pouco melhor. Ou então, vamos comprar os vinhos do mês de julho. E você conseguir, inclusive, achar, olha que legal esse Sangiovese que a gente vai provar. Aqui tem, eu vou comprar esse aqui, sabe? É muito gostoso. Então, se na apropriar verdade, disso. ô, Cátia, na verdade, você acha que a Castalha empodera as mulheres para chegarem e comprar seus vinhos? Sem dúvida. Eu saio, é assim, hoje em dia, pela questão toda da pandemia, eu ir ao supermercado para mim não é uma coisa gostosinha. Porque, enfim, a gente fica com receio e sai toda, né, paramentada e tal. Mas a hora que eu vou naquele cantinho escolher os meus vinhos, eu dou um relax, assim, eu fico bem. Aí você não tem muita pressa, né, ali, dá Eu vou uma lá, eu vou com calma. escolhe. Aliás, o do mês de julho eu já comprei todo, só faltou a, a garnacha. Ah, Garnacha? garnacha, Só faltou essa que eu não garnacha. achei, mas talvez A estava lá garnacha e eu vai que ser um não vi. pouquinho complicada. Só para quem está assistindo a gente pela primeira vez, para entender, a gente é da Castalha, Mulheres do Vinho, eu sou a sommelier, né, que conduz as degustações da Castalha, e a gente toda quinta-feira se reúne online para degustar vinhos, e a gente está na nossa jornada do vinho e da uva. Então, a cada semana a gente tem ali uma uva para a gente comprar essa uva e degustar juntas na quinta-feira. Então, a gente vai passando por várias uvas e os vinhos dessas uvas, né? Então, às vezes, as meninas têm um pouquinho de dificuldade de achar aquela uva, porque a gente já está na jornada desde que entrou a pandemia, tá? A gente já está na jornada desde março. Então, já passamos aí por várias uvas, e a gente sempre tem uma parte teórica inicial e depois a gente vai para a prática mesmo, cada uma na sua casa, porque a gente está replicando como seria a castalha no presencial, né? Que também a gente faz isso. Quando a gente tem reunião presencial, a gente faz uma parte teórica, né?
eu dou essa parte das noções teóricas de análise sensorial de vinhos, como degustar e tal, e da uva também, né? Cada uva tem a sua história. E depois a gente parte para a prática. Então, a Kátia está dizendo que ela já está com a lição de casa, o material para as aulas de julho já está comprado, né? Já está praticamente feita a lição. E A aí, lição Cília, de casa. eu acho que o que você falou de empoderar é verdadeiro, porque é isso, é trazer essa escolha para a gente, né? Então, no meu caso, porque na cabeça da gente, a gente acha assim, se tem alguém fazendo isso para a gente, tudo bem, né? Tá gostoso e tal. Não, chegou num e outra, meu pai faleceu há 2 anos atrás, ou seja, a outra Não. pessoa com quem eu bebia vinho, meu pai faleceu. Quer dizer, as duas pessoas que me trouxeram mais contato não estão comigo agora de alguma maneira. Uhum, Então eu ia uhum. parar de beber vinho sendo que eu sempre gostei porque não sou mais casada e porque meu pai faleceu? Não, eu falei, eu vou continuar tomando vinho, né? Sim, sim. E, Se então é você trazer isso gosta. para mim. Sim. Então agora eu não preciso Ah, só legal. tomar o que alguém escolher para mim. Eu mesma eu estou me preparando para mesmo poder escolher e ter o prazer de fazer isso. É, E isso é muito isso é muito gostoso, né? Trazer isso legal. pra gente, né? E não ficar só, por exemplo, refém das escolhas, às vezes, mais óbvias e tudo mais. Não escolher o É, vinho só e é pelo legal. preço. Não sei se já aconteceu com você, se foi você que me comentou, mas as meninas dizem que antes elas chegavam lá e compravam, agora elas já conversam com o atendente do vinho, né? Sim, eu faço isso. E Nossa, o é muito atendente já barato. ficou curioso também, porque elas foram lá procurar, acho que foi a Monastrell, alguma coisa assim. Nossa, mas essa uva? Ah, não, a Primitivo, acho que foi na Primitivo. Nossa, mas a Primitivo? Ah, tá. Então, assim, já tem aquele papinho ali com o atendente da Sim, loja, ele já dá uma recomendação, você já entende o que ele está recomendando, troca ali umas ideias. É muito sim, libertador, né? Eu acho também. Para mim, o vinho também sempre foi isso, né? De ter assim, de você poder escolher e de você poder também ter a liberdade de não gostar. Você pode escolher, pode tomar e pode chegar na conclusão que não gostei, mas sim. não tem problema algum, né? Então, assim, é uma coisa muito muito legal de autoconhecimento, de você poder ter essa. E até porque, né, Kátia, as mulheres hoje em dia elas têm essa liberdade, né, de financeira, inclusive, de poder fazer as coisas. Às vezes o Sim, que falta é aquele empurrãozinho, aquela coragem. Então, é, assim, o que eu brinco lá na Castalha é que eu faço vocês, eu dou aquela coragem necessária para vocês se arriscarem aí nos vinhos, né? sim. De irem E eu aí acho para que coisas diferentes. Não precisam ser caros, tá? É uma sim, coisa também que eu sempre, assim, eu mesma, para as nossas degustações, eu nunca vou comprar um vinho caro, fora de contexto, né? Porque eu acho assim que a gente está num momento de aprendizado, né? E lá na nossa degustação de quinta, ele é um momento de aprendizado e de compartilhar essas sensações, essas impressões e treinar a degustação, né? Então não é o caso, né? E sim. aí, E eu pode acho falar. interessante também que eu acho que é quebrar alguns padrões, né? Eu acho engraçado porque, por exemplo, eu sempre gostei de, por exemplo, se eu ia a um bar, pedir um drink, eu nunca fui da turma, por exemplo, dos drinks doces. E aí era engraçado, porque eu Uhum. pedia um drink que não era doce nem nada, e às vezes meu ex-marido pedia, sei lá, uma taça de vinho, porque ele não bebe destilados e tal. Uhum. O atendente faz o quê? Traz a taça de vinho branco para mim e tenta dar o drink para ele. Aí ele falava: não, é o contrário. Não, ao Eu contrário. sempre bebi cerveja, tentavam entregar cerveja para ele e Tem essa sabe, visão de fora, né? exato, tinha isso. Eu lembro Engraçado. de ter muita, ainda né, em casal, isso de trazerem o vinho e sempre darem para o homem provar. E aí eu lembro de chegar em alguns restaurantes e aí eles perguntarem quem vai provar o vinho. E algumas vezes era eu que provava o vinho, mesmo que eu não tivesse o critério, eu provava o vinho, que tipo, ué, eu posso provar o vinho primeiro que ele, qual o problema, né? Eu acho que É, também é quebrar quebrar esses padrões, né? E isso tem sido isso também. um processo muito gostoso né? É legal quebrar esses E para padrões. quem trabalha também, é que aqui no Brasil não é tão comum, né? Mas lá na Espanha, que a gente faz muito almoço de negócios e é regado a vinhos e comida, claro. A Elô comentou isso na live dela, porque ela trabalhou lá também, né, em multinacional.
e você convida um cliente para um almoço. E no almoço, se você vai estar em Portugal, você está na Espanha, é super natural você também Sim, escolher o vinho. E, na verdade, se é você que está convidando o seu cliente, é você que vai pagar a conta, né? sim, E é você que vai escolher o vinho. Não é o seu cliente que vai escolher o vinho, né? exatamente. Você é a anfitriã. Então, quer dizer, Sim. você tem que conhecer também, né, os vinhos e tal, e enfim, até conhecer um pouco o perfil do seu cliente para poder escolher um vinho ali que vá, né, agradar e tudo mais. Então, isso daí faz parte, inclusive, de um protocolo empresarial, né, também. Já passou aqui nos nossos comentários, mas a Gabi, é que eu não sei como que volta aqui, mas a Gabi Luiza, será isso? Que ela comentou que ela estava se sentindo como você aí, na questão do vinho, né? Sim, eu acho E que é isso, muitas mulheres se sentem assim, a gente percebe isso na Castalha, e a Castalha surgiu um pouco em função disso, né? Então, assim, a gente está chegando quase no final, como eu atrasei um pouquinho, a gente pode ficar mais um pouquinho? Kátia, eu te eu tô atrapalho? Não, né? tranquila. Pode Então, ser. vou ficar mais uns 5 minutinhos, porque eu atrasei aqui na tecnologia. Mas, assim, nesse momento atual, né, da Castalha, o que que você está achando? O que que você achou do teu antes, do teu depois? Então, para mim, assim, mudou muito já como escolher ou como. é, Então, saber mais por que gosto, por que não gosto. Eu lembro do. Eu tenho duas situações que eu acho que me marcaram nesse sentido, na Castalha, que é o dia que a gente provou Sauvignon Blanc, tava todo mundo amando, e eu assim, né? Aí eu falei, e eu tinha comprado um vinho muito bom de uma vinícola que eu já conhecia, e eu assim. Mas é a história do gosto. E aí eu lembro que aí todo mundo identificando as notas, isso e aquilo, porque eu falo assim, tá, não é que o vinho é ruim, eu sei que eu não gosto, mas eu não sei por que não gosto. E aí todo mundo falando, né, dando suas observações, até que começou a repetir as tais notas de abacaxi. Aí eu falei assim, tá lá, agora eu sei porque eu não gosto, porque eu adoro vinho branco, mas eu não curto só vinho branco por causa do lance do abacaxi que eu não gosto. Porém, Uhum. no dia eu lembro que os meus petisquinhos não foram hereges, Ah, não foram hereges? Ai, não. E caramba! eles casaram muito bem com o vinho. E aquele dia eu gostei do vinho. Quer dizer, Ah, tinha todo um processo de agora eu sei porque eu não gosto do vinho, mas pô, né, nessa combinação aqui ele fica bom. Quer dizer, é uma uhum, coisa então de tá vendo? entender, não era só o gosto e não gosto, porque tudo bem a gente não gostar, né? Sim. Mas por que eu não gosto? Mas me dava para gostar com outra coisa. Eu lembro muito disso. Para mim foi muito um processo muito bacana de descobrir. Tanto que no dia, acho que foi um dia que a gente ficou até tarde, eu bebi a garrafa inteira. Isso que você não gostava. Isso que eu não gostava, eu bebi a garrafa inteira. E Ai, eu semana. amo isso. Um brinde a você. Um brinde. Não, a gente não perde vinho, não. E semana Mas isso passada que que a você gente. falou, você identificou que você mesmo, quer dizer, as notas de abacaxi, você não gosta do abacaxi, não gosta da fruta, então, claro, aquele aroma, o aroma é uma sensação cerebral, né? É um impulso cerebral que vai numa memória e, Sim, claro, tem aromas que você gosta que você não gosta, tem coisas que você identifica como eu gosto e não gosto. sim, Agora, você foi uma mulher do vinho, porque as mulheres do vinho, ainda que não gostem, elas provam. Ainda que não gostem, elas sim. experimentam e fazem suas experimentações. E aí, ao experimentar com a gastronomia, aí você falou, puxa, agora mudou. Agora mudou o negócio, né? Isso. E a semana passada que a gente provou a Monastrell, eu lembro também todo mundo fazendo as observações, gostando dos vinhos e eu lembro que eu falei assim, não é que eu não gostei, mas para mim tá naquele não cheira nem fede. Não me emocionou, eu lembro que foi isso que eu falei. É. E no dia seguinte eu fui tomar mais um pouco, que não foi o caso de eu beber a garrafa inteira, e eu falei, pô, mas hoje eu gostei do vinho. E aí eu lembrei que quinta passada, porque eu tô dando uma. Então, com a questão toda de dar aulas online, eu trabalho dando aula nessa sala que eu tô agora, é uma sala aqui de casa, Uhum. porque a minha internet aqui é melhor, a iluminação é boa, mas eu tô adaptando meu ateliê para levar tudo para lá, porque eu fico indo e voltando da sala para ateliê o tempo inteiro, Ah, e eu tô mexendo em muita coisa. E o que acontece? Espirrando igual louca. Na quinta-feira eu tava espirrando muito, então eu lembro que eu não consegui identificar nenhum dos cheiros. E na hora que estava eu com provei, alergia, né? então, não achei nada demais. Aí no dia seguinte eu gostei. Aí eu pensei, sabe o que mais? Vou dar mais uma chance para esse vinho. Quando eu fui comprar, eu fui domingo comprar os meus vinhos,
Peguei mais uma garrafa do mesmo vinho e falei, eu vou dar mais uma chance para esse vinho, que eu tô achando que eu que tava toda errada. E aí ontem eu fiz uma sopa de cebola, aquela sopa francesa, sabe? Que vai um pãozinho em cima e gratina, aquela coisa Ah, maravilhosa. tem E uma textura bem cremosa, né? isso. E aí o que que eu fiz? Abri o vinho, ficou perfeito. Ou seja, fiz bem dar mais uma chance. E esse vinho, com certeza, acho que vai entrar na minha compra assim mais frequente, né? Pelo Que preço e legal, tudo mais. que E legal. antes eu ia, talvez, o que que aconteceu? Eu teria tomado esse vinho em algum lugar, não ia ter uma experiência maravilhosa com ele, e ele ia ficar para trás, né? Quer dizer, É. agora E não, eu você olho. ia perder o prazer que ele pode te oferecer, É, né, gente? Não sejam preconceituosas com o vinho, não sejam, não tenham preconceitos, exato. né? Deem chances, faça como a Kátia, deem chances para seus vinhos. Isso que você Sim, falou também é interessante, que às vezes no dia seguinte a gente guarda na geladeira, tudo mais bem conservadinho, e ele evolui, né? E ele muda. E também isso. você. A gente, quando faz a degustação, né, quando a gente é degustadora e tudo mais, né, que nós somos já, né, degustamos, é muito importante isso, a gente saber que a gente está em boas condições também. Às vezes a gente está com uma Sim. alergia, com o nariz entupido. Para quem é fumante, a gente recomenda não fumar pelo menos 2 horas ou não fumar no dia da degustação, porque tudo isso altera a tua Sim. sensibilidade, né, os seus sentidos. Então, e aí acaba você colocando ali a culpa no vinho, tadinho do vinho. É, e não tinha nada de errado com o vinho. Eu que estava Não meio está errado mal-humorada, no vinho. porque eu estou mexendo em muito material meu antigo. Dependendo do tecido que você corta, ele solta tipo quase que um pozinho. Às vezes isso Sim, também atrapalha. Então, quer dizer, eu estava um dia assim, toda esquisita. E então. aí, a culpa não é do vinho. A culpa é minha, não é Muito de ninguém, legal. na verdade. É muito legal, né? É. A culpa não é de ninguém, né? A gente bebe e pronto. Exatamente. Só as Mas condições que não estavam as ideais. Só. condições de tempo, clima, tempo e temperatura não estavam Exato. adequadas. E isso para mim Ai, muito é bom. uma é um e as reuniões de quinta-feira para mim assim, eu fico ansiosa esperando. Eu fiquei muito feliz de estar ali com uma pessoa muito querida, que é a Nelly, mas também de conhecer outras pessoas, conhecer você, conhecer as outras meninas, porque é isso, eu acho que também é um momento dentro do que a gente pode agora, é um momento de comunhão, mesmo que online, isso de conhecer outras pessoas que têm um interesse em comum, acho que isso sempre une as pessoas, né? Eu tenho isso na minha vivência com o meu trabalho, com as manualidades todas, e agora eu tenho isso com o vinho também. Então, isso é muito. Tá sendo um momento muito gostoso da minha semana, fora as coisas que a gente manda no grupo, os memes, as figurinhas ao longo da semana. Fora nosso papo ali no WhatsApp, né? E tá Ai, que sempre ótimo. Eu fico animado. feliz também. A gente está chegando realmente no final agora, mas eu te agradeço muito a participação. Ah, E eu que aquelas que estiverem aqui assistindo, que tiverem interesse em participar também da Castalha, é muito fácil. Amanhã nós temos degustação, né, na Castalha. É só se inscrever no nosso site, que é mulheresdovinho.com.br. E olha, não se preocupem, ainda que a gente fale lá, uva de amanhã, né? Que vai ser a Sangiovese. Se não tiver essa uva, não tiver o vinho, venha com o vinho que você tiver, porque o aprendizado vai ser seu. Então, eu sempre recomendo, não encontrei aquela uva. Tudo bem, venha com outro vinho, não tem importância, mas venha, porque você vai estar aprendendo como fazer o protocolo da degustação. E isso é para qualquer vinho, né? E aí você sim. vai estar também conhecendo a gente, né? Que é muito legal. Ah, olha, é um grupo maravilhoso, gente. Venham assim, venham sem medo, porque tá sendo uma delícia. Venham com o vinho que tiver, mas venham. Então, muito obrigada, Kátia. A gente está, Imagina, então, eu por que aqui também agradeço, no adorei. Instagram. Podem seguir a gente aqui no Instagram também, que a gente vai postando aqui a coleção, aqui as fotos, as coisas e também a agenda, né? A nossa agenda Uhum. dos vinhos que vão ser degustados, os links de inscrição e também o link de inscrição está na bio também. Agora que eu esqueci, mas está na bio também. Não sei onde fica a bio aqui. E também e o café com vinho, né? Que a gente está aqui Sim, conversando e batendo esse papo gostoso. Então, tchim-tchim para você e a gente se vê amanhã lá na sim, Castalha, né? sim. Até amanhã, Lilia. Obrigada. Até. Tchau, tchau, cara. Um Obrigada. beijo, tchau. Beijo.